Olá, sejam muito bem-vindos a mais um dia do Conexões 2020. Este congresso internacional, A Educação Gerando Redes de Transformação, é uma realização em parceria do Combrasd, Conselho Brasileiro para a Superdotação, e o Instituto Alfa Lumen. Hoje nós teremos aí, já na parte quase indo para o encerramento, dois painéis simultâneos incríveis. E neste painel sobre empresas transformadoras, sobre entidades transformadoras, a gente tem a honra de receber o Luiz Garcia, vice-presidente da Fulseio, diretamente dos Estados Unidos, e o queridíssimo também Danilo Miranda, diretor do SESC de São Paulo. Quem vai mediar esta grande atividade do dia é o Arthur Covatti, do Instituto Alfa Lumen. Sejam todos bem-vindos. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, para começar a palestra de hoje, gostaria de chamar ele, que é graduado em Engenharia de Sistemas pela Universidade Metropolitana, possui diploma de associado em Digital Media pela Fulseio University e um MBA pela Duke University, é vice-presidente de Tecnologia Emergentes na Fulseio, possui mais de 20 anos de carreira em tecnologia, mídias digitais e educação, atua como diretor estratégico dos programas de graduação em tecnologia e games na Fulseio, é pesquisador de simulação, AR, VR, UX, UI, games, IoT, nuvem e outras tecnologias emergentes. E já trabalhou em empresas como Apple, Adobe, Epic Games, Google, Sony, entre outras. Com vocês, Luiz Garcia. Muito obrigado, Arthur. Eu vou começar com uma apresentação para vocês. Eu vou compartilhar a minha computadora aqui. Muito feliz de estar com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias emergentes. Hoje, minha função de vice-presidente de tecnologias emergentes me leva a visitar as empresas de tecnologias e jogos mais importantes do mundo. Empresas como Facebook, Google, Apple, Blizzard, Epic Games, Riot Games, entre outras. Mas eu nasci em Caracas, Venezuela, na década dos anos 70. Eu tenho um gêmeo idêntico, que eu compartilho minha carreira. Eu sou o menino da camiseta branca lá. Nos anos 80, um dia no ano 1982, quando eu tinha somente 10 anos, estávamos no carro com meu pai. E meu pai estava falando sobre computadores e como era possível que agora eles fossem pequenos e pessoais. A ideia de ter um computador em casa foi incrível para ele, porque ele lembrava os computadores como super máquinas do tamanho de uma sala, como da foto. O computador da foto podia armazenar 1024 kilobytes ou 1 megabyte. Ou seja, 1 gigabyte dividido por 1024. Meu iPhone pode armazenar 256 gigabytes, ou seja, mais de 268 mil vezes mais capacidade de armazenamento do que a sala da foto. Nessa conversa, meu pai nos perguntou se queríamos um computador. Dissemos por que não. Então, nos comprou um Atari 400 como da foto esquerda. Não estava conectado a nada, não tinha internet, usou a televisão como monitor. A loja que vendeu para nós nos ofereceu um curso de programação em Basic. E essa foi minha introdução à programação. Nos anos seguintes, durante o verão, faríamos outros cursos de programação. Este foi o início do que hoje chamamos a primeira revolução tecnológica, o computador pessoal. Mas hoje, 35 anos depois, estamos no início da mais importante revolução tecnológica, onde resolveremos os problemas mais importantes que temos. Problemas como mudança climática, acesso universal à educação, doenças crônicas, e agora temos a pandemia.
En todos esses problemas, a tecnologia desempenha um papel muito importante para soluções. Por exemplo, na Full Sail University, temos um programa chamado Positive Impact, o impacto positivo, onde usamos a tecnologia para ajudar a melhorar a vida de pessoas com habilidades limitadas, neste caso, paralisia cerebral. Este é um ótimo exemplo de como você combina tecnologias emergentes para criar uma solução com um tremendo impacto na vida de certas pessoas. É para onde podemos ir, dar contribuições excepcionais para resolver os problemas do mundo. Eu vou fazer o vídeo. Assistive technology aims to improve the lives of people living with disabilities. In the Simulation and Visualization program, we ask students in the Portfolio 6 course to put their hardware and software skills to use towards a positive cause. The idea is, if anybody struggles with daily activities, what can we do to try and help them? And it's also partly just looking into the community instead of trying to, come up with some epic project, just looking down the street and see what's around here so we can participate in the local community. Seco is a facility down the street here that works with kids with cerebral palsy and a whole range of motor disabilities and things like that. It's so important for me to give success for these kids because they lose it in very early ages. Started with I cannot roll over, I cannot reach for my toy, but I want to. But I think we can change their life and make them as independent in their own life as possible. Their facility has lots of ladder devices like this because they use them for strength training and grip, climbing, walking. So when we toured their facility and realized that, we decided that's a good target. Let's see if we can try to digitize one of these and make it interactive. It still works nice. We gave the audio version to them just to play around with and see what they thought about it. And that alone had fantastic results. What they told us was a lot of these kids have trouble even lifting their neck. But when they were reaching up and pressing on it and it was making a sound, they were looking up to see what was going on. And that was a huge win for the staff over there. They were very excited to see that. But once we got past the audio version, we put on a monitor and a little computer. So now we could do software development and start making games and tie it into our inputs. And that's where the potential just went through the roof. The students were involved in every aspect of it. In fact, we were doing things that I had never done, so it was new to all of us, a lot of it. Some of the challenges that we faced when constructing it were some electrical issues. We had some issues with the wiring and the paint methods to detect if people were touching it. We got some false triggers, which was a real challenge. Even putting our hand near it, it was triggering false positives, and that was no good. Once we got past that, it was not too many challenges and just a lot of fun. They started out very simple. They would grab a piece of the ladder and the screen would change colors. And then as soon as we got that down, we started coming up with a lot of other different ideas. And then from there, once we got some feedback from Seco to say, this is good, or, maybe this isn't very good, we just went from there and eventually just built those blocks up until we had something that both of us were really proud of. This is something that some of my students and I have been working on for many months. And we made it to obviously look very similar to some of the devices you have here, these ladders. And we looked at some of the activities that you do and tried to make them into more like a game, a computer version where we can interact and get feedback. So does anybody want to try this out? It's so important for our kids to get the technology closer to them because it's motivating them more. Almost all of our kids has an iPad at home. Now they have the motivation right in front of them. It gives us opportunity to develop head control, develop eye-hand coordination, develop holding grasp, and it's connected with a game which contains the opportunity to develop cognitive levels as well. After we delivered the ladder, I got back and we started receiving pictures of the kids and the staff using it.
And that's when it really kicked in. The smiles were so powerful. A lot of the projects I had worked on previously usually involved some sort of training. It was really nice to see that there's just a totally different direction that the field can go. Sometimes we just lose touch with connecting with people and helping out each other. And it's just like, do you need a helping hand? We can just help you with this stuff, make your life a little bit better. For us, it was just work. But when you see the result of that and the smiles, that's when you realize you've done something much bigger than just worked on a project. Ah, ok, de voto. ¿Puedo ir? Sí, ok. Ok, 25 anos atrás, quando me tornei aluno da Full Sail, nada disso era possível. Eu sou o menino do lado esquerdo. Naquela época, os computadores estavam começando a se interconectar em redes locais e a se conectar à internet. Esta é uma foto de um laboratório de informática na Full Sail nos anos 90. Restam muito poucos laboratórios de informática na universidade agora. Os computadores estão como aluno em forma de laptops. Naquela época, também os computadores mais poderosos, como os da imagem, eram capazes de combinar gráficos, texto, som e até vídeo. Eles chamaram isso multimídia. Com a chegada da internet, você poderia ver que essa habilidade chamada multimídia iria migrar para a internet. Meu irmão e eu queríamos fazer parte disso. Milhões de pessoas estavam se conectando à internet. Este foi o início da segunda revolução tecnológica, a internet. Nosso objetivo era terminar a escola e fazer parte desta revolução tecnológica. Portanto, todos os dias depois da aula, líamos revistas especializadas e tentávamos encontrar tendências. Isso foi como objetivo de encontrar o que é necessário saber para conseguir um emprego neste novo setor. Um dia, meu irmão, depois de alguns meses lendo esta revista pequenina, chamada Wire, que agora é muito grande, ele me disse, eu sei o que precisamos aprender, uma nova linguagem de programação chamada Java. Fomos então à livraria e compramos um livro sobre Java e todos os dias íamos a ler e aprender. Também sabíamos que precisamos ter conexões na indústria, assim como eles nos ensinaram na Full Sail, precisamos fazer networking. Faríamos o possível para participar em conferências do setor para fazer novos contatos. A escola fez um concurso para escolher alunos para participar em uma importante conferência em Las Vegas, o NAB, com mais de 30.000 pessoas presentes. A Full Sail acabava de contratar um importante profissional na indústria 3D. Seu nome era Albert. Alguém com muitos contatos, ele fazia parte da equipe que ia para Las Vegas. Certo dia da conferência, nos encontramos e contamos nossa história. Como éramos programadores e queríamos trabalhar para uma empresa de internet. Albert falou, amanhã vocês irão para a convenção comigo, eu conheço muitas pessoas. No dia seguinte, estávamos entrando no centro de convenções com ele e nos cruzamos com um ex-cliente dele, seu nome era Andy. Andy era dono de uma empresa de animação que fazia trabalhos em 3D para ESPN, Network de Esportes. Eu falou para Albert, escrevemos um software para a internet para ajudar no processo de produção com ESPN e agora estamos no negócio de internet, mas não temos programadores suficientes. Você conhece algum programador? Foi assim que uns meses depois conseguimos nossa primeira entrevista nos Estados Unidos. Mas a entrevista não foi fácil.
Quando chegamos lá, o dono da empresa nos disse que a entrevista de emprego foi realmente um desafio de programação. Precisávamos criar uma tecnologia que não existia durante o fim de semana e só era possível usando Java. Andy falou, esses são os livros, aqui estão as chaves do escritório até segunda-feira. Foi assim que conseguimos nosso primeiro emprego em tecnologia nos Estados Unidos e, a partir de então, nossos dias foram repletos de desafios como esse. Tornou-se a norma construir algo que não existia. Depois de 2 anos, a internet estava realmente explodindo. Empresas como Netscape, Yahoo e Amazon.com começaram a abrir para a bolsa pública e muitas outras o seguiram. Esta é a época que ficou conhecida como The Dot-Com Bubble. Naquela época, havia mais de 180 milhões de usuários na internet. Algumas dessas empresas ainda existem hoje, como Amazon, Priceline e Google. E muitas outras não. Tive a oportunidade de trabalhar para quepassa.com. Nos anos seguintes, a adoção da internet cresceu em um ritmo acelerado, abrindo as portas para uma nova geração de empresas com foco em conectar pessoas e criar comunidades virtuais. Empresas como Friendster, LinkedIn e MySpace, e depois Facebook e Twitter. A população da internet ultrapassou 1 bilhão, 1.000 milhões. Com esse tipo de adoção, a internet começou a transformar setores mais tradicionais como comércio, finanças e até mesmo educação. Então, em 2007, o iPhone mudou tudo novamente. Uma nova tecnologia com a influência tremenda ao novo século. Uma nova onda de empresas se seguiu. WhatsApp, Instagram, Snapchat e even Musical.ly, que agora se chama TikTok. A população da internet dobrou e triplicou nos próximos 10 anos. E hoje dá de mais de 4 bilhões de usuários. Isso é o que chamamos a terceira revolução tecnológica, a internet social e móvel. Hoje temos um tempo sem precedentes. As tecnologias que estão em desenvolvimento há 20 ou 30 anos estão chegando à maturidade ao mesmo tempo. Inteligência artificial, conectividade de alta velocidade, o 5G, tecnologias de nuvem, cloud, tecnologias móveis, robótica avançada, realidade virtual, VR, AR, MR. Todos eles nos permitirão resolver problemas muito importantes e complexos que antes não podíamos resolver. Obviamente, estamos na quarta revolução tecnológica, resolver problemas significativos e complexos. Devemos mostrar alguns exemplos. Esta é uma demonstração que eu vi em janeiro, um ano atrás, a CES, a maior conferência de tecnologia do mundo. É de uma empresa chamada Neon, ou parte da Samsung. É uma plataforma de tecnologia para criar humanos artificiais, gerados digitalmente, capazes de expressar diferentes estados de espírito através de algoritmos. O primeiro personagem é uma comissaria de bordo japonês formal. Você pode ver ao lado direito, abaixo, tem um espectro do comportamento. Ainda quando vai cambiando o espectro de comportamento, esse vai cambiando a expressão. Totalmente geração digital. O segundo personagem é mais rock and roll. Pode ver aqui também
diferentes dimensões de compartimentos, comportamento, como ela já vai mudando as expressões também, totalmente geral digitalmente. Não, a Neon é uma plataforma, então pode se conectar a outras plataformas. Então pode ser um assistente para tradução, para comprar, para fazer tarefas. Você pode ver, por exemplo, um screen da 1,80 de altura. Eu também quero mostrar para vocês alguns exemplos dos programas de tecnologia da Fusion University, como fazem os estudantes como parte dos projetos. Você pode ver que todos os projetos têm uma maneira de input diferente, como um globe ou a bicycle. Sempre transforma posições de uma plataforma que então tem visualização em uma plataforma 3D, como Unreal ou Unity, sempre para ter diferentes aplicações. Então, para vocês que são a nova geração, tem uma oportunidade única. Escolhe uma carreira em tecnologia, faça parte dessa nova revolução, ajuda a resolver os problemas mais complexos e importantes do mundo. Muito obrigado. Por último, se você pode dizer quem sou eu, seria muito bom. Muito obrigado. Gostava de share. Muito obrigado, Luiz Garcia. Fascinante a sua apresentação. A gente está com vários comentários aqui de vários locais aqui do Brasil. Tem gente de Minas Gerais, São Paulo, enfim, de todo o Brasil. E, enfim, realmente fascinante. Acho que o ritmo Paraíba, lá do Nordeste, quer dizer, estamos com o pessoal de todo o Brasil. E o ritmo do avanço da tecnologia, ele é fascinante, porque o nosso cérebro, ele aprende coisas que são lineares, né? E a tecnologia, ela é tudo não linear. Então, você olha o que tem para vir em 20 anos, você fica, meu Deus, porque se você olha 20 anos atrás, você diz como está avançando. Então, acho que é um exercício fascinante, e eu acho que o seu entusiasmo em narrar tudo que tem por vir nos dá uma certa confiança, porque o novo às vezes dá um pouco de medo, mas pessoas como você, que tem esse espírito que a gente prega aqui no Alfa Lumen, que é aquela luz, né, que serve de referencial e aponta os caminhos, dá confiança para o resto da sociedade de dizer, não, é para cá mesmo e tá tudo tranquilo. Então, é o papel da liderança, de mostrar o que tem por vir e nos falar e nos acalmar e fazer a gente curtir essa jornada. Bom, passando obrigado, então de uma liderança para outra, eu gostaria de chamar o nosso próximo painelista, ele que é especialista em ação cultural,
é diretor regional do SESC, o Serviço Social de Comércio no Estado de São Paulo, é formado em Filosofia e Ciências Sociais, realizou estudos complementares de especialização na Pontifícia Universidade Católica e na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, foi presidente do Comitê Diretor do Fórum Cultural Mundial em 2004 e presidente do Comissariado Brasileiro do Ano na França no Brasil em 2009. Atua como conselheiro em diversas entidades, entre as quais a Fundação Itaú Cultural, o Museu da Arte Moderna de São Paulo, o Movimento Nossa São Paulo. É membro da Art for the World, com sede na Suíça, e é membro da International Society for Performing Arts. Foi vice-presidente também no Conselho Internacional de Bem-Estar Social em 2008 a 2010. Nos últimos anos, tem participado ativamente como conferencista em eventos nacionais e internacionais e sido agraciado com homenagens e reconhecimento ao seu desempenho na área cultural, como a Comendador Ordem Nacional do Mérito do governo francês, a Grande Cruz do governo alemão e a Ordem Nacional do Mérito da Coroa Belga. Com vocês, Danilo Miranda. Obrigado. Muito gentil, prazer grande estar com vocês. Agradeço a oportunidade, é algo muito especial nesse momento, poder falar para uma audiência tão qualificada, tão ligada em questões bem contemporâneas, como a tecnologia e, ao mesmo tempo, a aplicação dessa tecnologia no processo de mudança, de transformação, de melhoria para um país como o nosso. O meu ponto de vista, a minha visão, é de alguém com um pouco mais de tempo de uso, né, na vida do que os demais, que teve oportunidade, portanto, de conhecer o embrião, o início, até antes mesmo de falarmos da questão tecnológica tão avançada que nós conhecemos hoje. Eu vou relatar um pouquinho, mas que vê em tudo isso sempre uma conexão, como é o nome, inclusive, do encontro, né? Congresso Internacional Conexões, com a questão do serviço. Presta para quem esse serviço? Onde nós vamos? Atingir quem? Para que objetivo nós atuamos? Que perspectiva será essa? Eu sou diretor do SESC no estado de São Paulo desde os anos 80, já estou há algum tempo, e o SESC tem uma inserção muito profunda no campo da cultura, da educação, do processo de mudança e transformação da sociedade. É uma instituição muito comprometida, tanto em São Paulo, mas no Brasil inteiro, com toda uma ação de caráter bastante abrangente, né? Em vários campos. Nosso portfólio de ação é um portfólio bem vasto, né? E vai da questão do bem-estar social até as conexões com aquilo que vem pela frente, o que nós estamos pensando. Por isso faz muito sentido estar presente num certame como esse, numa oportunidade como essa de conversar sobre isso, não é? Então, é uma instituição ligada ao chamado projeto de bem-estar social, uma coisa dos anos 40, do pós-guerra, do século passado, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, onde muitos estados, muitos países do mundo se envolveram na guerra e, em seguida, partiram para uma perspectiva de construir um estado de bem-estar social, ou seja, um estado que provesse, que providenciasse, que permitisse que a sociedade crescesse e se desenvolvesse a partir de alguns critérios, onde a educação, a saúde, a justiça, a igualdade, as questões ligadas à democracia, as questões ligadas a tudo que presta um serviço às pessoas e à sociedade fossem levadas em conta. Então, a tecnologia entra logo em seguida como algo que vem prestar também serviços a tudo isso. E só faz sentido termos um avanço tecnológico e termos gente capacitada, super preparadas para esse tipo de ação, se nós levarmos em conta sempre
esse objetivo. Não interessa o conhecimento para nós mesmos apenas, um avanço tecnológico para a pessoa sozinha, para qualquer um, né? Isso não importa, isso não interessa. Não interessa para a sociedade esse tipo de coisa, né? O que interessa realmente é que você tenha condições, capacidade de fazer a pesquisa, de aprofundar, seja dotado com as condições necessárias para isso, mas que você desenvolva em prol, em favor de uma comunidade. Muito bem. Como eu disse, a minha formação é bem no campo das humanas, menos no campo das científico, provavelmente disso. Eu sou do tempo em que havia no colegial, no ensino médio, né, na época, essa divisão, né, entre o clássico e o científico, né? Embora eu tenha feito a minha formação num colégio muito especial e muito importante, que é o Colégio Anchieta de Nova Friburgo, no estado do Rio, dos padres jesuítas, eu tive uma formação voltada, portanto, para o mundo clássico, para o mundo das humanidades, mas com uma pitada forte, com uma presença muito forte da ciência, da matemática, da química, da física, da biologia, coisa que para nós foi muito importante lá no próprio Colégio Anchieta, no meu tempo. E aí eu me lembro dos primeiros contatos que eu tive com a própria tecnologia. Eu vou fazer um rápido descrição disso, né? No ano de 1955, onde quase todos aqui presentes não eram nascidos, houve um grande evento no Rio de Janeiro ligado à Igreja Católica, e o Colégio Anchieta era um colégio ligado à Igreja Católica, e nós descemos todos para o Rio de Janeiro para esse evento. E entre as cerimônias que havia nesse Rio de Janeiro, havia a inauguração de um cérebro eletrônico na Pontifícia Universidade Católica. Vejam vocês, cérebro eletrônico. Como disse o nosso amigo agora há pouco, o Garcia, era um cérebro eletrônico, era um computador recente, eu não sei se era, a essa altura, não sei se era Boros, IBM, não sei, mas que ocupava um andar, uma coisa imensa, né? E que era uma coisa extraordinária, um dos primeiros no Brasil, no Rio de Janeiro, era uma coisa fantástica. E eu me lembro que lá, na ocasião, as pessoas, professores e tal, fizeram uma demonstração pegando dados sobre algum fato. Criança, né? Eu tinha 11, 12 anos, achei aquilo extraordinário. Era uma coisa muito importante, necessária, e que provavelmente era meu primeiro contato com esse mundo da tecnologia mais avançada, né? Porque o mundo com a tecnologia a gente já sempre teve, mas agora, desse campo do eletrônico, algo muito mais usando, portanto, um novo modo. Para mim, uma coisa absolutamente revolucionária. O tempo passou, é claro, isso tudo foi evoluindo, não apenas foi evoluindo em termos de tamanho, mas foi evoluindo em termos de prestação e de componentes e de avanços tecnológicos. E nos anos 70, eu estive na Suíça participando, fiz um curso no IMED, um Instituto de Estudos Avançados para a área de administração no mundo inteiro, com alunos no mundo inteiro, ligado às universidades, tanto da Suíça como universidades americanas, a própria New York University. E eu me lembro que lá, no final do curso, no ano de 1976, nós tínhamos que fazer uma pesquisa, e essa pesquisa tinha que ser realizada consultando a biblioteca de Harvard. Então, havia, pelo telefone, uma ligação na internet na época, ou telefônica só na época, em que você abria seu computador, ligava uma linha telefônica, ligava na biblioteca de Harvard, recolhia os dados que você precisava e anotava aquilo para efeito da sua pesquisa sobre o desenvolvimento administrativo numas empresas de ponta nos Estados Unidos na época. Harvard e o IMED, lá na Suíça. Foi meu contato assim mais objetivo e direto. Embora lá na Suíça eu tenha descoberto alguma coisa tipo o fax,
que era algo absolutamente extraordinário também. Era o chamado, eu chamava aquilo de xerox à distância, né? Porque você punha o papel aqui e a cópia dele saía em algum outro lugar, né? E você tinha que ir até no correio, isso em plena Suíça. Eu estou falando em 76, né? Nos anos 90, já evoluído, já avançado, fui para um congresso em Minneapolis, nos Estados Unidos, um congresso de social, de lazer, de uma grande organização mundial chamada World Leisure Recreation Association, da qual eu era membro, e nesse congresso, no final do congresso, final dos 80, alguém queria recolher o correio eletrônico de todo mundo, o e-mail. Eu não tinha e-mail. Eu não sabia nem o que era e-mail ainda, naquele tempo. Embora nos Estados Unidos talvez todo mundo já soubesse, mas eu ainda não. E não tinha como, quer dizer, era uma coisa sendo implantada no país e tal. Nem a coisa foi evoluindo. Hoje em dia a gente tem essa perspectiva que nos foi apresentada pelo Garcia agora há pouco, extraordinária, né? Onde nós temos soluções fantásticas ou perspectivas de soluções fantásticas para o futuro, né? Onde toda a nossa vida poderá ser facilitada, e é o grande objetivo, a grande finalidade de todo esse avanço tecnológico. E, por isso, as pessoas capazes que estão desenvolvendo e que pesquisam e que estudam merecem toda a consideração, respeito por parte de todo mundo. Mas eu sempre friso que só faz sentido na medida que nós tivermos essa perspectiva muito clara para quem que nós estamos fazendo, por que estamos fazendo, qual o objetivo de tudo isso, né? Muito bem. A instituição que eu dirijo, o SESC, é uma instituição com características, portanto, bem variadas. Nós temos governanças variadas e temos uma perspectiva educativa muito clara, muito definida. Eu diria que a educação está no âmago de todo o objetivo da instituição. Mas que tipo de educação é essa que eu estou falando? Nós estamos acostumados a ouvir que a educação é o principal problema brasileiro, que nós precisamos investir na educação. Todos os políticos, pensadores, intelectuais, etc., falam que a educação é fundamental. Sem educação, e a gente se prende muito a um conceito de educação que é importante, mas não é completo, que é a chamada educação regular, formal, escolar, que é importantíssima, né? Indispensável. Agora, ela tem que fazer parte de um todo, de um processo educativo permanente que a sociedade inteira assuma. Que a sociedade inteira assuma. Então, eu diria que a sociedade inteira tem que ter uma perspectiva educativa. E a escola executa uma parte desse processo importantíssima e conectada com tudo isso que eu estou mencionando. No caso do SESC, em particular, é uma instituição que tem, na sua grande maioria, pelo Brasil afora, um compromisso com essa educação formal necessária da escola, né? Onde você vai buscar o quê? Vai buscar informação, você vai buscar habilitação, você vai se desenvolver, você vai aprender a ser crítico, a propor, a discutir, a debater, a se tornar autônomo, a pensar por si mesmo, não é? E preparar o futuro. Eu acho que essa ideia do futuro, o futuro tem que estar sempre presente na cabeça de todos nós. Então a gente não vai aproveitar bem a vida. Não, aproveite bem a vida, faça o melhor possível hoje, mas não deixe de pensar sempre no futuro. E quando eu falo futuro, eu estou pensando naqueles que vêm depois da gente. A sociedade que se preocupa com um processo educativo, eu diria que quase que permanente. Esse é, digamos assim, o ideal, a perspectiva máxima, talvez utópica, de uma sociedade em que você está atualmente aproveitando o melhor possível, vivendo a realidade da maneira mais completa
e, ao mesmo tempo, projetando para as gerações vindouras um futuro melhor, algo que vá além daquilo que você já foi, como nós estamos indo além dos nossos pais, atrás de nós. Então, essa ideia de que nós não somos donos do mundo, mas pegamos o mundo emprestado dos nossos filhos, né, para torná-lo melhor e devolver a eles, e, de alguma forma, eles fazerem o mesmo posteriormente com seus filhos, esta é a ideia central que, para mim, preside, em grande parte, uma ação como instituição como a nossa e muitas instituições que lidam com essa questão educacional, com essa questão de pensar sempre no bem comum, no desenvolvimento da sociedade, e tudo está a serviço disso. Até a economia está a serviço disso. Ao contrário, não é isso que está a serviço da economia, é a economia que está a serviço disso, é a política que está a serviço disso, é todo o restante que está a serviço disso. Portanto, para mim, a ideia de que o fulcro da questão é a felicidade das pessoas, é o bem-estar, é a qualidade de vida, leva você à conclusão de que a gente muitas vezes se deixa levar por elementos que não são tão fundamentais e importantes e nos perdemos um pouco com muito mais o supérfluo do que com o essencial, né? Então, a instituição, como eu disse, é uma instituição, sobretudo, que atua num país como o nosso, onde a educação tem um papel e tem que ter um papel. Se alguém perguntar para mim, o SESC tem algum vínculo com a educação? Tem. Nós somos uma instituição educativa. Podemos não ser da educação formal, no caso de São Paulo, embora alguns SESCs do Brasil tenham compromissos com a educação formal também, portanto, se diz educativa nesse sentido também. Nós nos dizemos educativos, no caso de São Paulo, nós não temos a educação formal estabelecida no nosso programa, porque nós lidamos com o processo educativo através de toda a ação que nós fazemos, no campo da cultura, no campo da atividade física, do lazer, do esporte, da recreação, através da questão até mesmo alimentar, da saúde, do bem-estar, do trabalho voltado para idoso, do trabalho voltado para criança. Tudo isso faz parte de um processo educativo permanente. E eu estou entendendo a educação aqui como algo que inicia quando a gente dá o primeiro berro, não é? Saindo do seio das nossas mães, até o momento que a gente apaga os olhos definitivamente. O processo educativo é permanente. Por isso a gente fala da educação permanente. Nós lidamos com a educação permanente. E o grande beneficiário hoje do momento de toda essa tecnologia tem que levar em conta isso. Essa é a realidade nossa? Esse é o Brasil? Não é. Nós somos um país de desiguais. Somos um país que enfrentamos dificuldades muito sérias com relação a tudo isso que eu estou mencionando. Alguém pode dizer, mas isso é utópico. Por quê? Porque nós temos uma desigualdade intrínseca proveniente do nosso processo histórico. Não vem ao caso agora essa análise antropológica, histórica, social, que vai buscar as raízes de tudo isso. Aonde? Nosso processo escravagista, o nosso processo exploratório no decorrer de toda a ação colonial que desenvolveu no Brasil, na valorização, digamos, desenfreada das nossas elites, ao contrário da valorização mais daqueles que necessitam e precisam transformar. É uma realidade que nós vivemos hoje, eu não vou esconder, e a tecnologia também tem compromissos com isso. Por exemplo, vocês vejam agora nessa questão da pandemia. A pandemia está aí, é um fato real, é uma pandemia que nos surpreendeu a todos e é transversal, ela está presente em todos os aspectos da nossa vida, ela dificulta nossas relações, ela altera nosso modo de ser, de agir, de conviver, de cumprimentar, de estabelecer todo um nexo com os outros à nossa volta, ela dificulta
de maneira intrínseca a realização de ações no campo da cultura, no campo do lazer, no campo até mesmo político, social, econômico. Afeta tudo, absolutamente. Afetou tudo. Até a vida religiosa das pessoas foi afetada por aqueles que praticam algum tipo de crença, etc. Então, é muito profunda a ação. Então, a reação a isso foi diferenciada. Quem tinha mais recursos, quem tinha meios como esse, a gente poder estar conversando aqui, né? Que tinha acesso facilitado a tudo isso, né? Quem tinha condições de poder se deslocar para um lugar mais isolado, teve um jeito de reagir. Quem não tinha tudo isso teve que se virar de outra forma. Uma das questões mais graves, e aí nós podemos chegar perto, é a questão da educação formal, das escolas. Muitas escolas resolveram, a universidade resolveu, em grande parte, através das aulas virtuais, através da ação toda que, embora não fosse exatamente ou não tivesse o melhor resultado da presencial, funcionava. Tinha como evoluir, como avançar, como seguir para frente. Agora, e aqueles que não têm acesso a todos esses meios, né? A gente tem muito a ideia de que nós somos um país já super conectado. Na realidade, não somos ainda. Não temos esses elementos completos, né? Temos muita coisa, mas não temos o que é necessário. Mesmo em outros países tiveram problema, imagine aqui. Mesmo o acesso ao celular, né? Que alguns podem dizer, não, o Brasil tem mais celulares do que a população. Sim, mas tem, em grande parte, celulares que não têm recursos suficientes para enfrentar uma situação como essa, né? De seguir uma palestra, de ouvir uma aula, de dar seguimento, responder, mandar, receber, né? Então, há uma desigualdade profunda aí também, né? E isso está sendo verificado melhor agora, já meses depois que começou o processo, onde as escolas estão, algumas retomando, outras não conseguem retomar, em alguns lugares sim. O Brasil é um continente com realidades muito variadas, e essa é uma questão delicada também. Mas, de qualquer forma, nós não somos um país de iguais, né? Mas tem que ser um país de iguais, todo mundo igualzinho? Não. Nós temos que respeitar a diversidade, temos profundas diferenças entre as pessoas, mas temos que ter oportunidades iguais. A questão é oportunidades iguais. Todo mundo ter direito ao acesso. Ter direito ao acesso. Isso nós não temos. E aí cabe medidas nessa direção. Nós temos que buscar saídas que facilitem isso. E eu não estou falando apenas do ponto de vista de pregar para o vazio. Nós procuramos praticar isso no dia a dia das nossas instituições, né? No nosso caso, em particular, uma atenção maior por os mais carentes, aqueles que tivemos nesse período de pandemia programas específicos voltados para esse grupo, para essa questão. Tem sido crescente o nosso problema da desigualdade. O IBGE está publicando esses dias agora, ontem, anteontem, o IBGE, o Instituto Oficial, né? Brasileiro de Geografia e Estatística, portanto, é um organismo vinculado ao poder, está mostrando o crescimento da pobreza no Brasil. E o pior, o crescimento da pobreza extrema, né? Que aproxima da miséria, crescente também numa parte do nosso Brasil. Está lá. Não estou falando só da questão das dificuldades inerentes a todo esse processo, das questões ligadas à diversidade brasileira vastíssima, diversidade racial, diversidade de gênero, diversidade religiosa, diversidade de hábitos e costumes, né, desse continente chamado Brasil. Mas isso, pensando no mundo inteiro, pensando na América Latina, tenho tido oportunidade também de participar de alguns debates latino-americanos importantes, e a nossa realidade é muito parecida, né? Nesses nossos países todos latino-americanos.
E essa questão da desigualdade, portanto, é uma das questões, é um dos grandes desafios, que eu diria, para as pessoas capazes, dotadas, de poderem sair e buscar soluções, e um grande desafio para a tecnologia. Resumo é isso. Eu diria que nós temos perspectivas imensas, nós já avançamos muito, nós não somos os mesmos. O processo civilizatório é irreversível, quer queiram, quer não, mesmo que tenha aí ameaças aqui e ali, de gente querendo cortar, fazer, ou coisas parecidas, tirar direitos, etc. Não tem como. O processo é irreversível, é um processo histórico. Isso vem vindo, né? E o avanço tecnológico também, né? O que seria, cá entre nós, nesse processo pandêmico, nesse momento da pandemia, sem a tecnologia que hoje nós temos, da comunicação e da informação, né? De poder nos comunicar como... Isso aí salvou. No nosso caso, então, o que nós inventamos de ações voltadas para o grande público, para cumprir a missão da instituição nesse período, vocês imaginam. Fizemos centenas de lives na área de música, teatro, de dança, de debates, muito debate, nas atividades físicas, aulas, debates os mais variados, questões ligadas à orientação do público, até de orientação alimentar, fizemos uma série de programas. Então, facilitou tremendo, porque nós não teríamos condições, porque nós estamos com as nossas unidades praticamente ainda fechadas, em grande parte, estamos retomando com algumas ações, com muito cuidado, um pré-agendamento, uma orientação muito forte para controle sanitário dentro. Por exemplo, temos o serviço de odontologia no SESC, também uma odontologia que tem perspectivas educativas. Queremos que as pessoas tenham uma boa saúde bucal e, para isso, precisamos ter orientações muito claras sobre como agir. Então, desde o início, nós já tínhamos deixado a odontologia para emergências, claro, durante o período que estava tudo absolutamente fechado, e uma das primeiras coisas que nós abrimos foi os gabinetes odontológicos, e, portanto, temos que ter... Mas antes nós atendíamos um certo número, sei lá, um número razoável. Agora reduzimos para algo em torno de 20% no máximo. Por quê? Porque você tem que ter os cuidados muito maiores, você tem que ter toda a asepsia necessária, você tem que cuidar de tudo, e quando sai um cliente, se higieniza novamente todo o gabinete para receber o próximo. Então, isso são medidas necessárias para respeitar, de fato, a esse momento, que é inibidor, é limitador. Esse momento é limitador. Esperamos que a vacina chegue, depois que todos conseguirem superar não apenas o avanço científico e tecnológico para conseguir as vacinas, que é muito importante, que vençam as barreiras políticas e de ciumeira de pessoas aí envolvidas, para poder realizar isso o mais rapidamente possível, onde a perspectiva empresarial seja colocada de lado. Eu estou falando uma coisa que talvez seja uma heresia para uma parte do mundo, mas é uma verdade. A essa altura de calamidade, não me interessa muito se a vacina é da empresa X, Y ou Z. O que interessa é que a vacina funcione o mais rapidamente possível para todos, né? E que tenha acesso a todos. Imagine aí se a desigualdade não vai ser um problema. Vamos trabalhar intensamente para que a imensa desigualdade desse país, né, e do mundo, que aí eu estendo para outras partes do mundo também, né, que a maioria do mundo, digamos, da população do mundo, não tem o mesmo acesso que os países mais avançados, não é a mesma coisa, e torcemos para que os países avançados continuem avançando, mas queremos participar desse avanço também. Então, que a vacina seja algo que chegue para todos, para a gente poder voltar a se abraçar, a se encontrar, a ter uma vida próxima daquilo que era antes. Eu não vou dizer que
que é o normal, que nós vamos voltar àquilo, por simplesmente. Eu, particularmente, acho que nós não vamos voltar exatamente àquilo, mas há alguma coisa que se aproxime mais do que era antes, né? Então, meus amigos, a ação de uma instituição como a nossa, que trabalha com educação nessa perspectiva, essa educação ampla, que se aproxima de um conceito de cultura no sentido amplo também. Cultura não é só o espetáculo, não é só a manifestação da arte e mesmo da memória. A cultura diz respeito a tudo aquilo que o ser humano é capaz de inventar, de criar, de se contrapondo, portanto, ao que é natural, ao que é dado para nós pura e simplesmente pela natureza. A cultura é alguma coisa que tem a intervenção, a ação do ser humano. Nesse sentido, portanto, a educação é esse acesso permanente a uma cultura cada vez mais abrangente. E a cultura, no sentido mais abrangente, significa participação, significa desenvolvimento, significa também criação para aqueles capazes de poder criar, se desenvolver. Todos nós temos essa capacidade, ou no campo das artes, ou no campo da ciência, ou, sei lá, em algum outro campo que a pessoa possa desenvolver também. Portanto, meus amigos, eu me coloco à disposição para algum esclarecimento dessas ideias e procuramos praticar. E só para concluir, eu diria, não basta fazer. A gente tem que pensar no que faz e tem que levar em conta o componente ético do que a gente faz. Por isso, só faz sentido termos tudo isso pela frente se nós estamos aqui prestando um serviço cada vez melhor à nossa comunidade, à nossa sociedade. Era isso e muito obrigado. Uau! Bom, muito obrigado, Danilo. A gente vai conseguir ter cerca de meia hora, 40 minutos ainda de bate-papo e de discussão, que me deixa muito feliz. Primeira coisa que eu queria te falar, Danilo, você falou que talvez seja o mais velho entre nós, né? Eu gostaria de te oferecer uma outra perspectiva, não sei se você já conhece, que na verdade você é o jovem há mais tempo. Porque, com certeza, com toda a sabedoria que você tem, energia e vitalidade, você é um jovem há mais tempo. Segunda... Eu até, falando disso, só para lembrar novamente, eu vi agora entrar o nosso amigo Marcos, né? Ele lembrou do Morin. O Morin é um grande filósofo que nos orienta muito em todo esse pensamento. Esse pensamento está todo imbuído da figura que ele vai vir agora em seguida, né? Dessa 4h30. perspectiva do Morin. Vai fazer 100 anos no próximo ano. Ele fez 99 anos agora no dia 8 de julho. Portanto, ele é um querido amigo e eu fico muito feliz de poder, digamos, aquecer um pouquinho o coração de vocês para poder receber depois a figura magnífica de Morin. Ele sim é um jovem na sua acepção mais profunda, que viveu mais tempo, que vive mais tempo. Esperamos que ele viva muito ainda. Tomara, tomara. A segunda coisa que eu gostaria de dizer, tanto para você, Danilo, quanto para o Garcia, ontem a gente teve com o Mário Sérgio Cortella. Ele fez uma... Ele é genial, né? E ele fez uma metáfora que eu gostei muito, que é que o conhecimento é como uma vela, né? Que quando você acende uma vela com outra, você não perde nada, você não perde fogo, o outro ganha e você ganha também, porque todos ficamos mais iluminados. Então, te agradecer já em nome do Alfa Lumen, que estamos agora, depois dessas duas palestras, já muito mais iluminados. Então, o nosso agradecimento de coração. Antes de passar para as perguntas, e a primeira pergunta que nos chegou aqui é uma pergunta do Carlos Castro, que eu vou direcionar ao Garcia. Só queria usar da oportunidade para falar um pouquinho, um minutinho, do Instituto Alfa Lumen. Eu não sei quanto vocês conhecem, Danilo e Garcia. O Instituto Alfa Lumen é uma ONG, nós somos uma entidade do terceiro setor. Nós nascemos uma pessoa, Nuricel,
que há mais ou menos 10 anos atrás, ela perguntou para o filho dela se ele queria uma herança ou um legado. E ele, junto com ela, escolheram um legado, então ela vendeu o carro, vendeu o apartamento, penhorou as joias da família e pegou todas as economias dela para fazer uma ONG que atendesse crianças com altas habilidades de baixa renda. Hoje a gente tem um projeto escola. O nosso projeto escola atende cerca de 400 crianças, 150 delas são bolsistas. A gente conta com o apoio de algumas empresas, alguns empresários. 70% do nosso público ele é de alguma forma de vulnerabilidade social. E a gente, para além do nosso projeto escolar, a gente faz ações em escolas públicas. O nosso projeto escolar está entre as 100 melhores escolas do Brasil, entre as 20 e 30 melhores escolas do estado de São Paulo, trabalhando com crianças diretamente da escola pública. Muitas delas tiveram 1, 2 anos de educação no Alphalume antes de prestar o Enem. Então, é um salto assim, educacional expressivo que a gente consegue dar, e a gente faz ações nas escolas públicas. Você falou das ações do SESC, que é uma belíssima instituição, Danilo, e parabéns e obrigado como um cidadão do estado de São Paulo. Eu frequento muito, então expresso a minha gratidão como um cidadão agora. O Alphalume também fez diversas ações, a gente atendeu mais de 5.000 crianças virtualmente nas nossas diversas ações. Agora na pandemia, a gente teve uma Olimpíada de Matemática, que foi para o Brasil em todo, foi para foi para os 26 estados, 3 países africanos falantes da língua portuguesa. A gente fez ações em cooperativas de catadores de resíduos, que foram uma das grupos sociais mais atingidos pela pandemia, porque vocês param para pensar, todo lixo que a gente produz em casa fica contaminado, e eles continuaram operando isso. Então, a gente, junto com uma empresa, a BOL, que trabalha muito com a reciclagem do alumínio, a gente fez um torneio de sustentabilidade para a criançada de escola pública, para criar soluções e ações de conscientização com relação a esse público. Então, eu convido Garcia, Danilo, para ano que vem, passada a pandemia, vocês fazerem uma visita a São José dos Campos para conhecerem os nossos projetos sociais assim a campo, irem nas escolas públicas, falarem com esses jovens. É um trabalho muito, muito bonito. Eu, Garcia, sou engenheiro também, sou graduado no ITA, aqui no estado de São Paulo, uma instituição aqui do estado de São Paulo. Eu estava no mercado financeiro, e há mais ou menos uns 3 anos atrás, a Nuricel, eu encontrei com a Nuricel, e Nuricel é luz que caiu do céu, né? É um termo catalão o nome dela. E para mim ela foi uma luz que caiu do céu porque me tirou do mercado financeiro e me colocou em projetos sociais. Então, convido vocês também a conhecerem a Nuricel e conhecerem os projetos do Alphalume aqui em São José dos Campos. Bom, feito esse introito, eu gostaria de colocar a pergunta do Carlos para o Garcia, quase como uma provocação. A tecnologia, como o Danilo colocou, o mundo ele é desigual, né? Desigual nos seus acessos, e isso é uma condição intrínseca do mundo, e nós, como seres humanos, temos que trabalhar nessa condição. E a tecnologia, de certa forma, ela intensifica um pouco, muitas vezes, essa desigualdade de acessos, né? Porque se você pensar, sei lá, 50 anos atrás, a diferença de nível de conhecimento a respeito da tecnologia que alguém educado, sei lá, em Harvard tinha e alguém aqui no Brasil tinha, era 1. Hoje é maior. Alguém que está na Full Sail tem um awareness do mundo, um conhecimento das tecnologias muito maior do que alguém que está aqui no Brasil. E a pergunta do Carlos é essa: como é que a gente pode promover esse acesso? Como é que a gente pode, pelo menos, garantir que toda essa tecnologia que é produzida, ela retorne como benefício social, como aumento da qualidade de vida humana, sendo que ela intrinsecamente tem uma componente dela que, por natureza, por concepção, ela nasce desigual? Bom, primeiramente eu quero agradecer a Danilo por suas palavras, que
me inspiraram muito. É um honor para mim estar na palestra com vocês. Obrigado. A pergunta da Carlos é uma pergunta muito importante. Eu acho que é um bom momento para ter ação. Assim como o Danilo, eu também expliquei a história da tecnologia. A verdade é que a tecnologia tem muito mais acesso hoje que teria 20 anos atrás, 30 anos atrás. Quando a tecnologia computacional começou nos anos 50, com a invenção do transistor, e depois que levou a primeiras computadoras, esse desenvolvimento de software foi proprietário. Todas as empresas desenvolviam para eles somente. Isso transcorreu por os primeiros 20, 30 anos da história da tecnologia. Mas nos últimos 25, 20 anos, as tecnologias han sido compartidas com open source software, muitas livrarias que as pessoas compartilham. Também o custo da tecnologia ha baixado muito mais. 20, 30 anos atrás, ter os primeiros computadores pessoais eram $5.000, $6.000. Hoje, pode ter um computador personal que você tem com você todo o tempo, por centos de dólares. Então, a combinação destas duas coisas, o custo da tecnologia baixa, mais novas tecnologias que são compartilhadas, dá uma aceleração da inovação, em que, por isso é que você falou, Arthur, que vai todo o tempo mais rápido, porque a velocidade da inovação é muito mais rápida por essas duas causantes. Então, hoje, alguém que tem somente acesso à internet por um telefone smart, tem acesso a todo o conhecimento humano. Então, para contestar a pergunta do Carlos, realmente tem que ver com o que qual é a sua dica escolha fazer com seu tempo e com seu conhecimento. Como você, Arthur, mudou de mercados financeiros para essa organização. Se você está numa empresa privada e tem conhecimento de tecnologia, pode usar esse tempo, esse conhecimento para fazer projetos que ajudam a outras pessoas. Porque agora é muito barato fazer isso. Muito barato fazer isso. Então, é uma questão pessoal. A tecnologia agora está para todos. E todos os dias tem mais acesso para mais pessoas. Então, somente conectado na internet, sabendo, indo para palestras como esta, escutando e lendo, ter muito acesso ao conhecimento. O que você faz com esse conhecimento é realmente a pergunta. Eu espero haver contestado a sua pergunta, Arthur. Acho que sim. Não, obrigado. Acho que é uma perspectiva bastante interessante, que de fato cada vez mais rápido, mas de fato cada vez melhores acessos. Bom, a próxima pergunta eu gostaria de fazer para o Danilo. Tem um professor da Universidade de Yale, Paul Friedman. Depois até encorajo vocês a darem um Google no nome dele. Veja só, Garcia, a gente consegue ter acesso, como você está dizendo. Quem quiser pode fazer o curso dele gratuito sobre Early Middle Ages online. Bom, ele comenta numa das aulas dele um conceito que o mundo ele vive alguns grandes shifts culturais, né? Algumas grandes mudanças culturais. E ele cita Cinti, que todo esse avanço da tecnologia que o Garcia mostrou, ele está fazendo com que a gente tenha, no final do século passado, começo desse século, uma grande mudança cultural. Ele até comenta, como você comentou, Danilo, que ele no primário estudou latim e teve a educação clássica, né? E que nenhum dos alunos dele que estava chegando em Yale agora
falava latim. Por outro lado, todos eles tinham conhecimentos sobre internet, informática, que ele não tinha. A minha pergunta para você você sente também esse shift, essa mudança cultural? E para onde você acha que ela vai? Você acha que a gente vai conseguir ficar cada vez mais globalizada? Ou vamos pender para os movimentos reacionários, que eles não são conservadores, né? O conservadorismo é outra coisa, eles são reacionários que tentam reagir essa mudança cultural que o mundo todo está passando? Bom, sem dúvida nenhuma, existem momentos de mudança e transformação cultural na sociedade desde os primórdios, né? Desde sempre, né? Momentos em que o avanço do conhecimento, a possibilidade de pesquisa, de estudo, há quem diga que durante a Idade Média ficou meio parado tudo, mas não é verdade. Também nesse período nós tivemos algumas grandes preparações para o que veio em seguida, e a história das culturas é algo muito profundo, muito sério, e história da ciência, a evolução do ser humano, o processo civilizatório, os avanços os mais variados vão mudando, e tem momentos em que concentra, de alguma forma, questões mais profundas, né? E agora parece que nós estamos vivendo esse momento, esse negacionismo, né, contra a globalização, contra outros fatores importantes que estão evoluindo, demonstram também essa ação e reação permanente que existe como uma espécie de embate constante, né, de posições frente ao que vai rolando, o que vai acontecendo. O que eu acho disso tudo é que o aprimoramento do ser humano se dá de maneira sempre, digamos, difícil, dura, contrastante, não é uma coisa simples, não é de uma vez só. No final do século XIX, nós tivemos a invenção das vacinas. Pasteur. Nós temos até uma exposição no Sesc Interlagos sobre isso, e que foi interrompida, obviamente, que agora está sendo retomada. O Pasteur inventou, criou, descobriu a fórmula de lidar com esse mal. Mal esse que existe até hoje e tem perspectiva de poder continuar existindo, porque nós estamos enfrentando, infelizmente, uma pandemia gravíssima agora, e não há uma perspectiva muito clara que a gente esteja absolutamente isento de qualquer outra no futuro. Há quem diga que outras poderão vir também, infelizmente. Agora, como é que a sociedade lida com isso? Como é que o mundo lida com isso? Descobrindo, através do conhecimento, da ciência, da informação, saídas, que foi o que aconteceu. Foi criada uma metodologia. De lá para cá, muitas outras vacinas foram desenvolvidas para outros problemas, trazendo, inclusive, questões para o Brasil, porque, por causa da pandemia, algumas outras vacinas ficaram meio prejudicadas ou sem a mesma adesão, uma questão que tem que ser, inclusive, mais trabalhada para campanhas poderem dar conta de todas as vacinas possíveis e imaginárias para evitar problemas para a sociedade brasileira. Então, eu acho que a globalização é um fator que sempre existiu e que agora está mais facilitado, já que a tecnologia da informação, da comunicação, se tornou muito mais acessível, como disse o Garcia, é algo que está muito presente. Então, a globalização, mesmo que não queiram, do ponto de vista econômico, político, pode ter dificuldade, mas do ponto de vista real, de você saber o que uma pessoa lá no Japão, lá na China, lá em algum lugar, está pensando, está fazendo, está realizando, né? Se você tiver a superação da questão da língua, que está também sendo evoluída, hoje em dia você tem tradutor, nem sempre funcionam muito bem, mas são tradutores que já vão ser aperfeiçoados, a inteligência artificial está aí. Eu imagino que daqui a algum tempo você vai escolher a tradução com o sotaque que você quiser, inclusive, né?
Imagino que vai facilitar muito no futuro. Já deve ter gente pensando nisso com a maior tranquilidade. Então, você vai poder ouvir um chinês falando da vida dele, você vai poder ouvir um cara na Finlândia, em Nova York, em Paris, em Londres, qualquer lugar, com a maior facilidade. Então, não tem essa coisa de ser anti-globalização, se a globalização se dá do ponto de vista muito mais profundo, quando ele é cultural, quando é uma globalização por dentro, pelo espírito cultural, em que você domina não aquilo que a pessoa faz, ou o produto que ela produz, que você aceita ou não aquele produto, que você tem o hábito ou não daquela pessoa, mas você começa a penetrar no imaginário daquela pessoa, na medida que ela lhe conta elementos que tornam a vida sua mais próxima da dela, e vice-versa. Então, não tem como negar. Isso é uma visão absolutamente antirracional, né? Então, a globalização é um dado que... E o avanço desse momento, eu acho que dessa transformação, eu acho que ele, mais do que antes, talvez tenha havido alguns momentos, sei lá, chaves, historicamente, sei lá, momento das grandes descobertas no mundo, quando a Europa descobriu que havia outros mundos. O momento da mudança, sei lá, da Revolução Francesa, que politicamente deu um toque, deu um início de um processo e afetou o mundo inteiro. E outros momentos que teve, né, agora, mais recentemente, alguns momentos como 68, que teve um papel importante para retomar um pensamento sobre a realidade do mundo frente à opressão, etc., etc. Eu acho que ele vai ser mais, digamos, partilhado, mais quase que permanente, sem súbitos, sem realizações assim que assustem, mas momentos que vão sendo levados de uma forma quase que constante, na medida que vão sendo incorporados novos elementos e vão transformando a vida das pessoas, que na prática é o que está acontecendo. Há algum tempo atrás, nós não tínhamos telefone celular. O celular é realmente um elemento vital na vida das pessoas hoje, né? Muito mais do que se imagina. Houve um momento em que isso começou a ser pá. A partir de agora, não. Veio vindo um celular meio precário, um negócio enorme, parecia um tijolo, que você carregava com as duas mãos. Depois veio vindo alguma coisa mais acessível, mais amigável. E hoje em dia o celular não é mais um telefone, é um computador, como foi dito aí, que guarda informação, que acessa o que você quiser, que lhe dá tudo. Você é proibido de ter dúvida hoje em dia, né? Você não pode ter dúvida. Alguém fala, mas quando foi que aconteceu tal coisa? Espera aí, você vai lá e consulta e vê. Não tem dúvida, é proibido ter dúvida. Então, datas, essas dúvidas de questões mais objetivas, não pode ter mais. Então, e a gente usa o tempo todo, mesmo que a gente não queira. Eu não sou, assim, por exemplo, tão familiarizado o tempo todo, estou ali, rede social, WhatsApp, eu não estou. Mas é inevitável que eu pegue de vez em quando, que eu vou ver, que às vezes fica um tempo até muito maior do que aquele que eu planejava. E o grande problema do celular e desse material fantástico que você tem na mão é que você nunca se satisfaz com uma tarefa única. Você vai buscar uma informação, mas no caminho você busca e você vê um monte de outra coisa, e depois que você já tem a informação, você continua vendo muito mais coisa que você nem queria saber, nem queria ver, e acaba te seduzindo de alguma forma. Então, você tem que ter um controle sobre esse fator também. Eu acho isso importante, é um detalhe que a tecnologia, às vezes, ela se impõe sobre a gente, né? Mas eu não acredito realmente que a globalização se encerre, eu acredito mais que a globalização permanece em todos os sentidos, né? E que cada vez vai ser mais facilitada. Show, fantástico. Pegando essa provocação das redes sociais, Danilo, e conectando com a pergunta da Elaine Silva, a pergunta para o Garcia.
Garcia, se você quiser que eu repita a pergunta ou em espanhol ou em inglês, você me fala, tá? A pergunta é a seguinte: a evolução da tecnologia é acelerada todos os dias. O que você nos diz da aceleração da segurança? E eu até adiciono, e da surveillance, não só dos governos, mas dessas empresas, desses novos governos, né? O Facebook, Google, etc. Elas caminham juntas? Não, elas não caminham juntas. Infelizmente... E aí, o que a gente faz, Garcia? Infelizmente, a tecnologia de informação, de coleção de dados, vai muito mais rápido que a segurança. E se vamos complementar a segurança com privacidade, ainda mais. O ano passado, eu visitei Facebook. Quando eu caminhei no Facebook, eu vi um grupo de pessoas que tinham nomes que dizia governance and data. Você deve formar um grupo para começar a pensar de o que fazer com datas pessoais. Que hoje entendemos que a data pessoais não é somente a data do nome e demográfico, também inclui o comportamento. O comportamento deixa uma huella que é pessoal. E você pode usar essa informação em contra do usuário para apresentar informações que você quer ou não quer, ou mais informações que estão com vocês, com o pensamento de vocês. É uma questão que somente entendemos com o mundo que vivemos hoje. Então, não caminham juntas. Sempre a segurança e a privacidade está caminhando atrás. Muitos passos atrás. Temos agora um grande desafio hacia o futuro de entender o que as diferentes formas de cuidar os dados pessoais, incluindo comportamento, incluindo coisas que você gosta, que não gosta, incluindo interações com outros usuários, incluindo como a proteção, a segurança desse dado. Cada vez que temos um dispositivo novo, temos uma maneira potencial de entrada para ataque à data. Então, os dispositivos crescem muito rápido, a data cresce exponencial. É impossível que caminhem juntos. Mas as empresas têm que pensar de maneira responsável. Cada vez que você tem informações, eu quer fazer algo com essa informação, tem que perguntar: deveríamos ter esta funcionalidade? O mundo precisa ter isto. Eu tive uma conversação a semana passada com uns desenvolvedores importantes, um deles de Netflix. Ela dizia: você tem que falar em voz alta, em reuniões. Por que vamos fazer isso? O que benefício tem isso para a comunidade? Porque todo o funcionamento, toda a tecnologia é criada por pessoas. E como pessoas, tem pensamento. E como pensamento, tem que ter critério. Então, é responsabilidade dos desenvolvedores, de tecnologistas, de pensar em que estamos usando a informação e como vamos a fazer a segurança da informação. Não caminham juntas. Isso é um desafio muito grande nesse futuro. Muito grande. Perfeito. Obrigado. Um pouco assustador, mas vamos lá, né, Garcia? Marcos, a gente tem tempo para ainda mais 2 perguntas? Cara, quando a gente tem um papo assim gostoso desse jeito, quando a gente tem apresentações assim incríveis, a plateia quer participar, eu acho que é muito importante que a gente possa
provocar um pouquinho mais a situação de pergunta, de resposta, de interação. Eu acho que dá para a gente contextualizar aí um pouquinho mais, tá? Até às 16 e até às 15, mais ou menos, e 58. Tá bom, então a gente tem 2 perguntas e 4 minutos. E essa pergunta eu queria fazer diferente. Eu queria pedir para o Danilo fazer uma pergunta para o Garcia e depois o Garcia fazer uma pergunta para o Danilo. Legal. Que bom, você adivinhou que eu tinha uma coisa na cabeça. Ô Garcia, como você tem visto, observando o mundo inteiro, essa questão da proteção de dados em termos de legislação? O Brasil acaba de implantar uma legislação própria sobre a questão de proteção de dados, com todo um arcabouço, com toda uma estrutura imensa, que vai desde uma autoridade nacional responsável pela proteção de dados, até a obrigação em cada instituição, empresa, organização, de ter um grupo, uma comissão, um especialista, uma pessoa cuidando apenas da questão de proteção de dados, seja do ponto de vista de dados a respeito ou dados de pessoas para as quais você trabalha e que você tem cadastros, você tem arrolado na sua documentação, seja a proteção de dados das pessoas que trabalham nessas organizações, nas grandes empresas, etc., etc. Como usá-las, como fazer. Nós temos uma prática aqui no Brasil, acredito que em algumas partes do mundo, em que se descobre que o seu cadastro, a sua informação, foi fornecida para um outro interessado, para alguém que te manda correspondência, que te faz propaganda, que usa seu nome para... Enfim, você vira matéria-prima para ser utilizada no mercado de dados, de informações. Você, pessoalmente, seu nome, seu endereço, seu telefone, seus documentos básicos, sua família, sua história pessoal, seus interesses, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você não gosta de fazer, os livros que você lê, as coisas que você vai, até os restaurantes que você frequenta, etc., etc. Tem uma lei nova aí, chegando. Eu sou favorável a que haja um impedimento desse uso, ao bloqueio desse uso. Eu, quando forneço dado para alguma coisa, eu quero que aquele dado seja usado para aquilo e acabou. Não quero que ninguém utilize aquilo para outra coisa. Me parece que esse princípio pessoal não funciona no mercado. Como é que você está vendo isso? Como é que é a legislação, pelo menos aí nos Estados Unidos e em alguns outros países? Nossa, Danilo, uma pergunta muito boa. Ok. Regulação e legislação é muito importante para a segurança de dados. Os países têm que, como dissemos minutos atrás, não caminham juntos. Se as empresas se autorregulam, caminham mais lento. E a legislação sempre vem muito mais tarde. Mas é necessário, porque aprendemos coisas novas e pode ter um marco de legislação que possa regular. Eu penso como você, se você tem dados pessoais que você deu para uma tarefa específica ou um serviço específico, não deveria ser vendida. Agora, a legislação dessa vai estar nos Estados Unidos, está na Europa agora, nos Estados Unidos, Califórnia tem mais marco regulatório para isso, mas é somente um pedacinho da história, porque o que acontece com as redes sociais, por exemplo, eles não vendem os dados de ninguém, somente eles usam para eles mesmos, para entender a você, a grupos de pessoas como vocês, para poder, então,
a poder oferecer mais serviços que você gosta e mais informações que pensam como vocês. Então, identificação de você, seu nome, realmente não importa seu nome, onde vive especificamente, não importa tanto o que você faz na plataforma. Então, eles são capazes de fazer um weaponize da informação para outras coisas. Aí não tem que vender a informação mesmo. Então, outro pedaço da... Então, temos que criar legislação para as redes sociais para resolver esse problema. Agora, também a legislação e marco de regulação tem que vir em acompanhamento de educação para as pessoas. Porque as pessoas são as primeiras que não leem os términos de uso, que não entendem o que pode passar. Eu tenho um amigo, nos Estados Unidos, você não pode criar uma conta com login e password de alguém menor de 13 anos, legalmente. Então, para cuidar os meninos. Tem toda uma regulação para cuidar os meninos. Os meninos não deveriam ter contas em Facebook, em TikTok, não deveriam, para proteger a eles. Mas os pais não sabem. E quando você vai criar uma conta em Facebook, em Twitter, em qualquer rede social, os pais vão e modificam a idade do menino para que tenha a conta. E depois tem uma quantidade de problemas depois disso. Então, as pessoas não conhecem, não sabem que estão em contra da regulação. A regulação existe. Eu tenho um amigo que me pergunta como você faz para que os meninos de você não tenham redes sociais. Eu falei para eles, porque não pode, é ilegal. Eu falei para meus meninos que não podiam ter a rede social até ter 13 anos. E não me podem discutir isso, é a verdade. Mas meus amigos não entendem isso. E vão e criam a conta. E não tem tampouco maneira de controlar os dispositivos eletrônicos, para controlar onde e como estão usando os dispositivos. Então, para contestar a sua pergunta, eu acho que sim, regulações, leis, tudo isso é importante, mas tem que também ter acompanhamento educativo para pessoas também. Bem. Espero contestar a sua pergunta, Danilo. Agradeço, é isso mesmo. Concordo. Bom, podemos fazer a última, Marcos? Garcia fazer uma pergunta para o Danilo? Claro, está ótimo escutar. É que eu sei que você tem que ficar controlando o relógio, né? Para a gente não atrapalhar. Eu tenho uma função ingrata também, né? Mas eu tenho 3 perguntas e não posso fazer, faço depois. Bom, tem as 3 perguntas do Marcos, uma da Adriana e uma da Eliana ainda. A gente manda depois por escrito. Tá bom. Pode ser? Beleza. Bom, vai lá, Garcia. Última pergunta para fecharmos. Para Danilo, né? Danilo, você tem muita experiência em educação, admiro muito isso. Você ha visto como a tecnologia ha transformado as pessoas. Eu acho, estou muito otimista que no futuro todo mundo tem acesso à tecnologia de informação. Mas você falou das diferenças da pessoa que tem acesso à tecnologia e que não tem acesso à tecnologia. Eu acho que é muito possível que todo mundo tenha acesso à informação. Como você pensa que o país latino-americano pode ter um programa para dar acesso à informação através da tecnologia para eles que não têm? Olha, é uma questão muito interessante essa, porque, em primeiro lugar, os países latino-americanos têm que trocar mais experiência, pelo menos nós no Brasil. Apesar de já termos assim uma aproximação maior com os países latino-americanos, de modo geral, eu tenho observado isso, ainda é pouco em comparação com a necessidade efetiva, né? Não é só a questão da língua, que está cada vez mais se tornando bastante mais facilitado. Eu tenho participado falando em português, ou eu não gosto muito da chamada
expressão portunhol, né? Que é essa coisa que é o português misturado com o espanhol. Isso que eu falo. Não, você fala bem o português. Eu quero falar espanhol, razoavelmente, mesmo que se fale errado. Não quero falar portunhol, mas acaba saindo alguma coisa parecida com isso. Mas eu falo em português, assim como estou falando agora, para públicos na Argentina, na Colômbia, no Chile, no México, com maior frequência. E todos me entendem muito bem, porque que há uma facilitação cada vez maior do acesso. E eu também não perco uma palavra das pessoas que falam. Dia desse eu participei de uma reunião dessa com Padura, o grande escritor cubano, e foi uma maravilha, porque realmente ele falava em espanhol direto, não estava nem preocupado. Ele brincava comigo e dizia que ele entendia muito bem português, porque para ele o português é o espanhol mal falado. A gente pode aplicar a mesma coisa para ele, mas eles são maioria, é melhor tomar cuidado. Então, eu vejo mesmo que a tecnologia tem um papel vastíssimo. Agora, essa questão da desigualdade que eu trouxe, me parece que é a grande questão brasileira e mundial, e tem a ver com tudo. Não tem a ver só com a questão do acesso à comunicação, o acesso à informação, tem a ver com o acesso à vida, tem a ver com a fome, tem a ver com problema de habitação, de condições sanitárias, de saúde. Eu, sinceramente, eu não consigo entender muito como ainda há essa diferença. A Europa explorou a África de uma maneira expressiva, profunda, imensa. Todos os países europeus e todo o continente africano, sobretudo subsaariano, né, para a parte do Saara, e parece que não tem compromisso nenhum. Estão vivendo a vida deles e lá tem miséria, tem dificuldade, teve uns surtos de doenças gravíssimas, e é surpreendente que não tenha tido a consequência do Covid tão sério na África quanto teve do Ebola, por exemplo, antes. A África se valeu de alguma coisa que ainda não está muito bem explicada, porque as condições sanitárias, etc., seriam muito graves, o que tem acontecido na Índia, por exemplo, né? Que também é um país que tem muita miséria, assim como o interior da China também tem muita miséria, e no caso da África, mais ainda. Então, e o Brasil nem se fala, a América Latina de uma maneira geral. Então, eu acho que não é apenas a questão da informação, do conhecimento e da tecnologia, é com relação à vida, com relação a tudo, com relação à saúde, com relação ao alimento saudável. Alimento saudável é o quê? É um alimento que nutre de fato, e não que apenas parece que alimenta, mas não alimenta a gente. E a indústria alimentícia do mundo devia botar um pouco a mão na consciência para perceber que está produzindo muita porcaria para o mundo inteiro, né? Muito alimento que não tem os elementos indispensáveis para a boa nutrição. E isso os grandes grupos sabem disso, tanto que poderiam, é um outro capítulo, é uma outra história. A gente tem discutido isso porque temos um programa muito forte ligado à segurança alimentar. Então, o que eu acho, de fato, é que o futuro, inevitavelmente, ele vai avançando e vai levando, e vai barateando, e vai tornando acessível, e vai melhorando, e vai transformando realmente esse acesso cada vez maior. Mas é muito lento, muito demorado, e poderia ser mais rápido. Alguns países, como o Brasil, por exemplo, têm obrigações com o mundo inteiro. Por quê? Nós produzimos alimento para o mundo inteiro. E podemos alimentar o mundo inteiro com nossos produtos e com a nossa capacidade de produção, etc., etc. Muitos outros países podiam ter compromissos também com o mundo inteiro, né? No sentido de produzir tecnologia que pudesse ser acessível para o mundo inteiro. Isso, mais cedo ou mais tarde, poderá chegar. Eu tenho uma visão mais otimista do que pessimista. Não imediata. Meu otimismo é um otimismo que está sendo gestado, ele está sendo preparado. Ele vai repercutir lá na frente. Hoje ainda vamos enfrentar muitos problemas. Esse momento que a gente tem agora, pós-pandemia, poderá ser um momento muito grave, tanto aqui no país, por causa da questão sanitária e econômica. Então, não vai ser imediato que nós vamos recuperar.
mas o mundo inteiro vai conseguir se recuperar na medida que as pessoas perceberem suas obrigações. Essa visão um pouco restritiva, segregacionista, racial, antirracial, aliás, racial mesmo, de valorização de determinados grupos, etc., né? Supremacista, como tem nos Estados Unidos, branca, isso tudo são resíduos ainda que são tão combatidos que eles não conseguem prevalecer. Eles vão continuar existindo, vão continuar apavorando, vão continuar prejudicando, mas não vão prevalecer. E a minha perspectiva, viu, Garcia, é que realmente a gente consiga um futuro melhor, onde uma sociedade se preocupe de fato com o que vem pela frente, com os nossos filhos, nossos netos, de modo que a vida poderá se tornar melhor, não já imediatamente, mas mais para frente. Então, eu trabalho nessa direção, acredito nisso. Eu, embora tenha esse caráter que muito generosamente o Arthur me falou sobre o espírito jovial e entusiasmado, e tenho mesmo, eu já vivi bastante, tenho bastante conhecimento e sei que a minha vida nos anos 40, 50, quando eu nasci, do século passado, era muito diferente da vida que eu tenho hoje, aqui em São Paulo. Então, há um processo de mudança e transformação natural e isso agrega, isso faz a gente avançar e a gente quer que isso seja melhor, não para nós apenas, mas para todos. Era isso. Fantástico. Obrigado. Bom, então, por fim, fechando, em nome do Instituto Alfalumen, lembrando que nós somos uma ONG, temos um projeto escolar, fazemos ações nas escolas públicas aqui do estado de São Paulo, reforço o convite para todos para virem conhecer o nosso trabalho. Em nome do Combrasde, que é o Conselho Brasileiro para a Superdotação, presidido pela Ângela, que organiza o evento Conexões, conjunto com a gente. Gostaria de agradecer a todos. Em primeiro lugar, Garcia e Danilo, que acenderam as nossas velas e ajudaram a iluminar a tarde de hoje. Agradecer a Rose, e em nome da Rose agradecer todos os tradutores de Libra do nosso evento, que permitiram a acessibilidade. Agradecer o Marcos, que britanicamente conduziu todos os painéis até agora. Agradecer a todos que estão no backstage, Nina, Luan, Carol, Lira, que tornaram a tecnologia fluir. Vocês viram que fluiu perfeitamente, é quase uma surpresa, mas fluiu, nenhum problema de conexão, tudo certinho. E agradecer ao público, que tornou o evento possível, que esteve aqui nos escutando, perguntando, interagindo, provocando. Tem muitas perguntas ali ainda que não foram respondidas. Eu tinha também, no mínimo, mais 3 perguntas para o Danilo e para o Garcia, mas a gente vai tentar depois encaminhar por escrito. E passar agora para o Marcos para fazer o encerramento, lembrando que 5 horas da tarde nós teremos Edgar Morin com a gente. Obrigado. E, Arthur, você imagina a minha emoção e fico muito honrado por você ter comentado sobre todos que estamos aqui trabalhando, agradecer o Garcia, o Danilo, que eu tenho assistido ele todas as lives possíveis. Eu comemoro agora 12 meses em tratamento de leucemia, e graças à pesquisa eu estou indo bem, né? Tenho aí boas chances. Você comentou uma coisa sobre a nossa ONG, que a gente tem muito orgulho de estar lá, e a gente lembrou bastante o Combrasde, quando você citou da Olimpíada de Matemática, que é matemática e conhecimento, e lá, Danilo e Garcia, a gente tem um instituto que, uma coisa apaixonante que tem lá é o acolhimento e a inclusão em tudo que a gente faz. E nesse movimento da Olimpíada de Matemática e do Conhecimento, a gente teve todo o Brasil, como ele disse, e os países lusófonos. Na África, que teve Cabo Verde, Moçambique e Angola, com muita dificuldade, muita mesmo, mas a gente conseguiu fazer a conexão, que é o nome do evento, e aquilo que a gente conseguiu fazer em julho com eles, com todas as dificuldades para eles preencherem lá os gabaritos e participar, e os simulados. Foi modificando o formato da Olimpíada para eles conseguirem participar. Se incluídos e participando e ouvindo eles, as histórias,
contada por eles mesmos, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, o desdobramento disso, Danilo, porque agora eles já participaram de um outro evento da gente, dos Simulados das Nações Unidas, que é essa garotada linda que faz, e hoje a gente tem um prêmio, que é o Prêmio Alfalume de Criatividade na Educação, que teve o moçambicano que ficou entre os top 15, e ele está concorrendo hoje, anunciado pelo Edgar Morin, talvez aí um prêmio máximo. Então, mesmo a pandemia fez com que essa conexão a gente conseguisse interagir cada vez mais. Agradeço demais a Rose, o Arthur já agradeceu, e para lembrar, hoje às 17 horas a gente vai ter a ilustre presença de Edgar Morin, ano que vem completa 100 anos de história, de vida, de luta, e ele vai, inclusive, além depois de palestrar, acabar nomeando aí quem são os campeões do Prêmio da Educação, homenageando todos os professores. Ficamos aí, puxamos a vinheta, espero que vocês fiquem para assistir a vinhetinha final. Um grande abraço a todos vocês.